Olá, boa tarde. Bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. Atendendo aos pedidos agora dos telespectadores, vamos fazer uma bolinha de pizza. Como? É só acompanhar. Ingredientes já na nossa bancada. E a massa vai ser aquela massa que a gente está acostumado a fazer salgadinhos fritos. Pode ser para coxinha, risoles, enroladinhos. Por isso nós vamos fazer essa bolinha. O recheio é que vai levar presunto, queijo, um molho de tomate e orégano. Aí vai dar aquele toque sutil da pizza. Vamos lá? Muito fácil de fazer. Eu tenho aqui já uma panela maior. Nós vamos precisar de uma panela grande para colocar o leite para ferver, misturando manteiga e um temperinho já pronto. Você pode escolher aquele que mais gosta. Então, vou já colocar esse tempero, que dá um toque especial, e um pouquinho de manteiga que a gente pede na receita. Vamos pedir um passe de mágica para que a manteiga derreter, o leite vai ferver e assim que ele estiver fervendo, nós vamos misturar a farinha de trigo toda de uma vez. Passe de mágica. Quando o leite começar a levantar a fervura, nós vamos colocar toda a farinha de trigo e já, misturar tudo de uma vez. Aí eu peguei uma colher de pau, porque vai começar a endurecer. E eu preciso de uma colher mais forte para poder cozinhar a farinha junto com o leite. Lembrando que o leite precisa levantar a fervura antes. Eu tenho que preparar essa massa para depois a gente poder sovar. É aquela massa mesmo de fazer salgadinhos fritos. Passe de mágica só para ganharmos tempo. O fogo já está desligado e a nossa massa, olha só, vira uma bola dentro da panela. É quando ela já está pronta. Eu vou deixar esfriar um pouquinho porque eu preciso dar uma sovada. Já tenho aqui um pouquinho de farinha de trigo para polvilhar em cima da bancada. E antes eu já vou fazer o recheio, enquanto ela dá uma esfriadinha. O recheio leva apenas presunto picadinho. Se você quiser colocar até ralado, pode. Aqui nós temos mussarela, uma pizza básica de presunto e queijo. Orégano, que eu gosto de colocar assim na palma da mão e dar uma macerada, pouquinho, porque levanta o aroma e também o sabor dessa especiaria. Fica uma delícia. Pode fazer isso que você vai ver a diferença. Um pouquinho de azeite, que eu não consigo fazer sem, não adianta. E um pouquinho de molho de tomate. Molho de tomate pode ser um molhinho pronto, não tem problema. Então vamos colocar toda essa mistura para fazermos o nosso recheio. Você já deixa preparado também, antes de sovar a massa e preparar as bolinhas, um pouquinho de maisena com água, para que a gente possa empanar as nossas bolinhas. Então, maisena com água, você vai diluir a quantidade. Posso colocar a água toda, Divina? A Divina colocou a quantidade certinha, inclusive da nossa receita que está saindo na telinha. Então, aqui eu tenho maisena com água e aqui eu tenho farinha de rosca. Quando eu estiver com as minhas bolinhas já preparadas, eu vou passar aqui nessa mistura, colocar na farinha de rosca e levar para a fritadeira, que já está ali quase no ponto. Então vamos dar uma sovada na massa. Aí eu já vou botar as luvas. Passe de mágica somente para a gente ganhar tempo. Bom, já sovando a massa, em casa você espera ela ficar um pouquinho mais fria para não se queimar. Ela aqui está bem quentinha, mas como fica fácil de trabalhar. Com essa massa aqui, você faz qualquer tipo de salgadinho, viu, gente? Pode ser risoles, coxinha, o que você gostar, você pode fazer com essa massinha, com qualquer tipo de recheio. Aqui nós vamos fazer, atendendo a pedidos, né, de pizza. É uma bolinha, você faz uma bolinha, abre, faz um buraquinho, e aí coloca a mussarela, o presunto, aquela misturinha que nós fizemos
ali na outra vasilha, fecha, bem fechadinho. Não tenha medo de trabalhar com a massa. Enrole novamente, para que ela fique bem certinha. Coloque aqui na mistura que leva a água com a maisena. Vamos só jogar aqui, colocar na mistura junto com a farinha de rosca e pronto, você já tem uma bolinha empanada para fritar. Vamos fazer novamente? A massa está ótima para trabalhar, você pode dar qualquer tipo de formato a essa massa que ela vai ficar maravilhosa. A bolinha, você faz a bolinha, abre o buraquinho no meio, ó, não tem mistério nenhum. Uma ótima dica para fazer para vender, fica aí uma opção. E o sabor você usa aquele que mais gosta. Eu estou aqui procurando intercalar um pouquinho de presunto e mussarela para ficar bem equilibrado. Fecha a bolinha, não fique com medo de amassar, né? Amassa direitinho e volte a fazer um formato bolinha novamente. Para fritar em óleo bem quente e eu tenho a fritadeira aqui, ela fica toda né, imersa na gordura. Você em casa, se usar frigideira ou qualquer tipo de fritadeira, que ela fica assim toda certinha dentro do óleo quente para não ficar despedaçando. Então, ó, mais umazinha para que eu possa fritar. Gostou da ideia? Vou enrolar todas as bolinhas e ainda mostro o resultado dessa receita de hoje. Ela tem que ficar douradinha por fora e bem suculenta por dentro. O queijo derretido com esse sabor pizza, uma delícia. Agora é só fazer em casa. Nós vamos para um breve intervalo comercial. O Atual volta com as bolinhas já prontinhas daqui a pouquinho no terceiro bloco. É claro que tem muito mais para você. O Atual está de volta e hoje nós vamos falar sobre mulheres, é isso mesmo, métodos contraceptivos. Você quer engravidar ou não? Está em suas mãos. Por isso nós convidamos o obstetra e ginecologista Dr. Norberto Lobac Rocha, que vai dar dicas sobre esse assunto. Não é mesmo, Dr. Norberto? Isso mesmo, Luciana. Com o advento da pílula, as mulheres puderam passar a escolher engravido ou não. Isso. A pílula já é uma senhora mais do que sessentona, né? Verdade. Ela surgiu aí em torno de 1956, por aí, com uma descoberta lá dos Estados Unidos, né? E ela foi uma revolução na vida da mulher. Até então a mulher era escrava da gravidez não desejada. Né? E aquelas famílias que você conhece de ouvir falar, isso, conhecemos algumas, com 15, 12 filhos. Mulheres começavam muito cedo muito também. cedo, a mulher muito cedo já tinha filhos. Mas com o advento da pílula, a vida da mulher mudou completamente e ela passou a ter um controle sobre a sua fertilidade, sobre a sua fecundidade, né? Ela pôde escolher o momento de engravidar, pôde escolher quantos filhos queria ter ou poderia ter, não é nem a questão de querer. Fazer um planejamento. Pôde fazer o planejamento. Agora, muitas meninas, né, ainda se perguntam e tem ainda um certo tabu com as mães. Ah, minha filha vai começar a tomar pílula muito cedo. Como manter essa mulher, né, jovem, informada, até mesmo em relação a métodos contraceptivos naturais? Não precisa de depender apenas da pílula. Eu sou procurado muitas vezes, eu e outros colegas, né, ginecologistas, por mães que lá comparecem levando a sua filhinha que já fala, eu estou namorando firme, eu acho que eu vou acabar transando, vou ter relação. E o que as mães querem menos é que essa criança, que essa menina engravide tão cedo. Com certeza. Então elas vão lá no consultório e pedem uma orientação. Então eu, nesses casos, sempre oriento para o uso de um anticoncepcional adequado para a menina, para aquela adolescente.
preferencialmente um anticoncepcional com baixa dosagem, com hormônios em pequena quantidade e com hormônios de uma boa condição técnica. Por quê? Os métodos naturais, Luciana, eles são muito falhos em sua maioria. Eles têm um índice de falha muito grande. E o que acontece? Eu prefiro que, até digo, o método chamado natural é aquele que deve ser usado por um casal que está em condições de ter filhos. Se engravidar tá bom, se não engravidar tá bom. Mas para uma jovem é muito arriscado. Uma menina de 15 anos engravida daquele namorado, ele vai embora e como é que fica? Com certeza. Entendeu? E é melhor falar abertamente. Com certeza. E evitar. E evitar esse perigo, né? Quantas meninas a gente vai lá na maternidade, nós temos um grupo lá de gestantes adolescentes, né? Uma turminha que chega lá com aquela barrigonazinha, tudo pequenininho. Que não 15... gostariam de estar grávidas tão cedo, não né? gostariam. E depois que elas têm o bebê, eu atendo essas meninas depois do parto, um mês depois eu me encarrego lá do planejamento familiar, da orientação, né? E eu pergunto, e aí, tá tudo bem com o seu neném? Ah, tá, mas eu não quero ter mais filho, não, foi o último. Ah, mas esse é o primeiro, já é o último, por quê? Elas ficam muito traumatizadas. Não estão preparadas. Não estão, elas têm aquela visão romântica que o neném é um bonequinho, mas é um bonequinho que chora, faz cocô, quer comer, faz xixi. Tem responsabilidades, chora, né? Ele incomoda, ele dá trabalho, claro. Sim. Ele de madrugada chora, ele não tem hora. Aí ela percebe que a partir do momento que teve aquele bebê, o namoro mudou muito, né? As folgas acabaram, os passeios, as brincadeiras, tudo mudou. É verdade. Né? Agora, a questão do método natural seria a tabelinha. Só que cada mulher, né, menstrua de uma forma diferente, tem um ciclo diferente. Tem receita de bolo para isso? Não, receita de bolo não tem, Luciano. O que a gente pode orientar e informar, na verdade, é o seguinte. Todas as mulheres têm um dia fértil por mês. É o dia em que... É difícil engravidar, Em princípio seria difícil. Né? Em 30 dias você tem um que engravida e 29 que não engravida, né? Mas a natureza é muito esperta, porque ela quer se perpetuar, a natureza não quer acabar. Então ela não quer saber se é você, se sou eu, se é outro, ela quer se perpetuar. Então ela usa o ser humano para se perpetuar. Usa a mulher, usa o homem. Então, quando a mulher está no período de ovulação, ela está no que nós chamamos no cio. Ela está super propensa a uma relação, ela está super desejosa de uma relação. E ela elimina pela pele algumas substâncias chamadas feromônios, que o homem não sente como se fosse o cheiro de um perfume, mas entra pelo nariz dele e vai ao cérebro. E ele adivinha, aquela mulher está no cio, ele procura ela também nesse momento. E aí é que a pessoa diz, poxa, fui ter a minha primeira relação com meu namorado e engravidei na primeira vez, porque ela não sabe, mas a natureza, usando suas artimanhas, levou ela a ter relação naquele dia. Com certeza. Né? Então, a pessoa tem que ter uma noção de que existindo esse dia, como é que ela vai saber? Ela não vai conseguir saber no primeiro mês. A maioria das mulheres, até elas se conhecerem, leva alguns meses. E ela vai percebendo e vai aprendendo e ela vai descobrir, olha, eu sei que esse mês eu vou ovular dia 14. Por quê? Porque eu já me conheço. Quando vai chegando perto da ovulação, eu sinto uma cólicazinha fina, começa a sair uma secreção diferente, a minha vagina que estava seca começa a ficar inchada e mais molhada. Quer dizer, a natureza vai dando pequenos sinais. Uma artimanha que você pode perceber, que pode perceber, e tem que começar a se conhecer, se autoconhecer. Se autoconhecer. Então, doutor Norberto, nós vamos com um breve intervalo comercial e no próximo bloco vamos fazer assim a contagem dessa tabela direitinho para ensinar? Vamos, se Deus quiser, vamos fazer. Ok, então um breve intervalo comercial e o Atual volta já já. O Atual está de volta com a nossa receita de hoje, uma deliciosa bolinha de pizza, aliás, atendendo a pedidos dos telespectadores. Pizza por causa do recheio, presunto, queijo, mussarela e um pouquinho de molho de tomate. O ideal é para você assim modificar um pouco na hora de servir, é colocar em palitinhos, olha que barato.
Aí fica uma invenção de moda para festas infantis, é uma ótima ideia. Pode fazer que dá certo e tá uma delícia. Lembrando que você pode usar esta massa para fazer qualquer tipo de salgadinho. Aproveite, entre no nosso site, que é o atual.tv.br. E é claro que a gente não para por aqui, tem mais para você. Voltamos de mais uma delícia na nossa cozinha e conversando com o Dr. Noberto sobre a questão de métodos contraceptivos. Vamos falar da tabelinha. Anote para você aprender. Doutor Noberto, às vezes as mulheres ficam assim, sem entender muito bem. Eu me lembro, né, eu ainda jovem, a gente procurava no livro de biologia, nem internet não tinha. Não tinha mas nada. Tinha uma certa restrição, né, de se conversar até com os pais. Com certeza. E hoje em dia, até na internet, você acha isso com facilidade. Agora, muitas mulheres não entendem. Como é feita essa tabelinha? Olha, normalmente, se nós falarmos assim para todas as mulheres, e é claro que nem todas são iguais, né? Tem mulheres que têm problemas hormonais que não podem nunca confiar na tabela. Primeiro, para usar essa tabelinha, é preciso que a mulher tenha menstruações muito certinhas, que ela possa dizer, Luciana, todo dia 25 eu menstruo. Faça sol, faça chuva, é batata. Deu dia 25 eu sei que eu estou menstruada. Então essa mulher tem um ciclo muito certinho. Então, baseado primeiro nesse conhecimento, que ela é uma pessoa regulada, que é tudo certinho, ela vai saber que entre uma menstruação e outra, geralmente no 12º ou no 14º dia, na maioria das mulheres, ela vai ter uma ovulação. O seu ovário, o direito ou o esquerdo, vai soltar um óvulozinho. Se nesse dia ela teve uma relação, né, naturalmente sem camisinha, sem nada, o esperma do seu companheiro, subindo lá para o seu útero, vai encontrar esse óvulo que o ovário dela soltou, e vai haver a fecundação e ela vai engravidar. E aí, como é que ela pode saber que dia é esse? Normalmente esses 12 ou 14 dias são contados do primeiro dia que ela menstrua. Ficou menstruada, começa a contar. Começou a menstruar hoje de manhã. Então esse é o primeiro dia. Sim. Daí ela conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. Vamos dizer que ela faça 14º. Então ela vai na folhinhazinha que ela tem lá ou na agendinha, dia tal eu devo ovular. O que ela faz? 5 dias antes desse dia e 5 dias depois, ela não pode ter relação sem preservativo. Por que 5 dias antes e 5 depois? Porque a gente já viu que esse dia não é pão, pão, queijo, queijo, não é matemática. Ele pode variar um dia ou 2 antes, um dia ou 2 depois. Uma simples gripe pode adiantar ou atrasar. Um grande aborrecimento, um estresse, uma emoção pode adiantar ou atrasar. Enfim, muitas coisas afetam, porque a ovulação é um fenômeno, um acontecimento, mas que está muito ligado ao emocional da mulher e que afeta muito, né? Então, uma vez que você sabe que você tem um dia fértil, e geralmente você contando, então, do primeiro dia da regra, 14 dias. Você sabe que ali, ou um dia antes ou 2 dias antes, ou um dia ou 2 depois, você vai ovular. Então, a maioria dos colegas aconselham a mulher, 5 dias antes desse dia e 5 depois, se tiver relação, não querendo engravidar, tem que usar o preservativo feminino ou masculino. E a natureza também, Luciana, dá um pequeno sinal. Na véspera da ovulação e principalmente no dia da ovulação, a mulher solta pelo canal vaginal uma secreção igual clara de ovo. É translúcida, é da cor da clara de ovo, exatamente, é pegajosa. Né? A clara de ovo você quer romper, separar, ela vai junto, é igual queijo derretido, esse queijo quente derretido. Então quando a mulher vê, bom, minha ovulação deve vir dia 14. No dia 13 ou no dia 14 ela começa a soltar, ela vai se conhecendo. E aí, se ela tiver alguma relação sem nenhuma ela proteção... Ela tem 90% de chance de engravidar. Entendeu? E aí, aquilo que eu te falei, da mulher se conhecer com o tempo, ela já sabe que toda vez que tiver essa secreçãozinha, e isso ocorrer no 12º, no 14º, é bater e valer, ela está ovulando. Bom, se conhecer realmente é muito importante. Muito. Agora, as mães que estão em casa, que têm essa preocupação com suas filhas, o importante é, primeiro, levar um papo aberto, né, doutor Noberto? Levar ao ginecologista para que tenha esse entendimento, para que depois não chore mais tarde
por causa de um tabu, porque não quer conversar ou até por falta de informação. É muito comum, Luciana, as mães, não digo hoje, mas até um tempo atrás, mas mesmo hoje, terem uma grande dificuldade. Os pais nem se fala, que não é próprio do homem ter essa conversa com a menina. Mas tem muitas mães que, por várias razões, têm dificuldade de chegar para a filha e perguntar: você já tem relação? Você ainda é virgem? Você se protege? Você usa pílula? É importante ter isso, porque a pior coisa para uma família, em termos assim, não como se fosse uma doença de forma alguma, mas não é bom que uma jovem engravide. Para quê? Não vai adiantar, vai atrapalhar a sua vida. Para o próprio casalzinho novo, sim, e quanto para a família inteira, que mexe com todo mundo. Todo mundo. E são relacionamentos, casamentos que, se forem feitos, duram pouco, muito pouco. Não é? Então o melhor é falar. O melhor é falar, e se vai ter relação e não está em idade de ter filhos, procure o seu ginecologista e use uma pílula com segurança, leia bem a bula, pergunte ao médico, que aí você está protegido. Com certeza. De só todos da gravidez, os lados. menos de doenças sexualmente transmissíveis. Aí já transmissíveis. fica um assunto para uma outra ocasião. Para própria ocasião. Obrigada então, doutor Norberto, Nada. Mais uma vez e até a próxima. Se Deus quiser, um abraço. As doenças sexualmente transmissíveis são uma ótima pauta para uma próxima sequência. E sequência. hoje é muito comum entre as jovens casos de esterilidade por doenças sexualmente transmissíveis que destruíram as trompas. Isso mesmo. Então até a próxima. Se Deus quiser. O Atual fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.